vocês todas, a vocês todos que estão vindo a esses encontros sobre por que filosofar. Eu sou Marcos Marcionilo, editor da Parábola Editorial, e decidi tentar tratar desse assunto tão pertinente, um assunto que diz respeito tão de perto a nós todos, baseado numa obra que nós publicamos chamada Por que Filosofar? E está no nosso catálogo desde 2014, de Jean-François Lyotard. Este livro sempre me instigou muito por causa do seu modo distinto de nos introduzir à filosofia, especialmente de nos introduzir na filosofia na perspectiva da ausência e da presença e numa perspectiva que traz a psicanálise para mais perto da filosofia, no momento em que a filosofia e a psicanálise são mais que nunca necessárias no Brasil para a gente poder tentar entender o que acontece nesse país. O nosso encontro de hoje se chama Por que Desejar? Se o encontro passado, se chamava Por que Filosofar? E nós saímos de lá com a presença e a ausência diante de nós, hoje nós vamos pensar em filosofia guiados pela pergunta: por que desejar? Por quê? Por que desejar? É uma pergunta que a gente raramente se faz. A gente deseja, e a gente deseja coisas, e a gente deseja pessoas, e a gente luta para ter coisas e para ter pessoas, e entra no regime do discurso capitalista, que é o de substituir uma coisa por outra. E a gente precisa parar para se perguntar: por que desejar? O que é o desejo? Então, a filosofia, na perspectiva do Jean-François Lyotard, tem a necessidade de interrogar a sua própria fala, de buscar a sua própria regra e de irritar todo mundo. Eu disse a vocês da outra vez, esta é a filosofia que me interessa. A filosofia que, por seu modo de proceder, acabe irritando, deslocando, tornando desconfortáveis as pessoas em suas posições pretensamente fixas, quando nós sabemos que não há fixidez, nem há estabilidade em absolutamente nada, em absolutamente ninguém. Os filósofos geralmente costumam começar o seu exercício filosófico se perguntando: o que é a filosofia? Em todos os estabelecimentos de ensino onde a filosofia é praticada, lecionada, onde ela existe como disciplina estabelecida, todas aquelas pessoas que têm por incumbência dar filosofia, estudar filosofia, transmitir filosofia, se perguntam: onde está a filosofia? Qual é a filosofia que eu pratico? Qual é a filosofia que nos interessa? E quando a gente foge da filosofia como discurso fechado e completo, a gente se dá conta de que a filosofia está em desordem. A filosofia falta a si mesma. E toda pessoa que se interessa por filosofia parte em busca dela a partir do zero, apesar de já haver uma longuíssima tradição de muito mais de 2000 anos. Cada pessoa que busca a filosofia parte do zero, parte de uma pergunta: o que é a filosofia? Por que eu preciso filosofar? De onde vem esse desejo de fazer filosofia? E nesse exercício, a gente não cessa de esquecer a filosofia. A gente não consegue esquecer o lugar que tem a filosofia. E no mesmo exercício ela aparece, desaparece, se oculta. Às vezes os filósofos, assim como os místicos, de repente entram em total escuridão. Enquanto isso, para a maioria de nós, para a maioria das pessoas, a filosofia não é uma preocupação, não é importante.
nem nos estudos, nem na vida. Já para quem se interessa pela filosofia, ela tem o tempo todo necessidade de ser lembrada, restabelecida. Se ela tem necessidade de ser lembrada, restabelecida, é porque ela se perde, porque ela escapa entre os dedos de quem se ocupa dela, ela submerge. Então, por que algumas pessoas decidem filosofar em vez de não filosofar? Por que as pessoas se dedicam a esse exercício estranho? Por que filosofar? Quem faz essa pergunta admite a presença da coisa interrogada. A filosofia é tomada como um fato, uma realidade. E também, ao mesmo tempo, quem pergunta por que filosofar admite sua ausência possível. Por que filosofar? Eu me dirijo a uma realidade e a uma realidade que se faz presente e ausente. Então isso nos faz pensar na vida e na morte da filosofia. Nós temos a filosofia e ao mesmo tempo não a temos, não temos mais a filosofia. O segredo da existência da filosofia talvez esteja justamente nessa situação contraditória, contrastante. E para compreender melhor a relação eventual entre o ato de filosofar e essa estrutura, presença, ausência que está nos guiando, a gente precisa se deter um pouco no que é o desejo. Porque em filosofia, no termo filosofia, na definição de filosofia, no conceito de filosofia, existe aí philein, o philein grego, que significa amar, ser amoroso, desejar. Esse philein que se juntou à Sofia, se juntou à sabedoria. Então temos a mesma estrutura contraditória na criação do conceito de filosofia. Mas é uma estrutura, ao mesmo tempo, contraditória e simétrica. Do lado do sujeito, nós temos a ausência do desejado, sua falta. E do lado do objeto, pensando em filosofia, o desejo pela sabedoria, o amor pela sabedoria, nós temos uma presença, a presença desse objeto ao desejante, diante do desejante, a lembrança, a esperança, contra o pano de fundo de ausência. Porque o objeto que eu desejo está ali, como desejado, mas não possuído. O objeto se furta ao desejo, escapa ao desejo. Daí surge o exercício da filosofia, esse desejar a sabedoria, amar a sabedoria. Então, o essencial nessa filosofia de que nós estamos tratando aqui reside nessa estrutura que combina presença e ausência. E essa combinação não é acidental. É justamente porque o presente está ausente de si mesmo. Eu presente em mim estou ausente de mim mesmo. Ou esse ausente presente em mim, se eu estou presente a mim, sinto dentro de mim uma ausência, o ausente que está presente em mim faz com que se abra o espaço para o desejo. O desejo é suscitado pela ausência da presença. E eu quero ler para vocês uma história. É claro que Lyotard ia voltar a Platão, ia voltar a Sócrates. Eu quero ler para vocês um trecho de O Banquete, um diálogo platônico, posto na boca de Sócrates por Platão e que narra o nascimento do amor, o nascimento de Eros. Escutem, é uma história muito longa, responde ela. A narradora é Diotima, uma sacerdotisa de Mantineia. Sócrates põe na boca de Diotima o surgimento do amor, Eros. É uma história muito longa, responde ela, mesmo assim vou contá-la a você. É preciso saber que no dia em que Afrodite nasceu, os deuses estavam em festa. Entre eles encontrava-se o filho de Metis, Poros. Ora, quando o banquete acabou, chegou Pênia,
que viera mendigar, como era de se esperar em um dia de festa, e se postou na soleira. Ora, Poros, que estava embriagado de néctar, porque o vinho ainda não existia naquele tempo, arrastou-se pelo jardim de Zeus e, pesado pela bebedeira, ali adormeceu. Foi quando Pênia, em sua penúria, concebeu o projeto de ter um filho de Poros. Ela se deitou ao lado dele e ficou grávida de Eros. Eros veio a se transformar em seguidor de Afrodite e seu servo, exatamente por ter sido gerado por ocasião das festas dadas em honra do nascimento da deusa. E ele é, ao mesmo tempo, amante por natureza do belo, porque Afrodite é bela. Esse é um trecho de O Banquete, o trechinho onde se narra o nascimento de Eros, o nascimento do amor. Por ser filho de Poros e de Pênia, Eros se encontra na seguinte situação. Inicialmente, ele é sempre pobre e está longe de ser delicado e belo, como acredita a maioria das pessoas. Interessante, não? Ao contrário, Eros, o amor, é rude, sem asseio, maltrapilho e não tem abrigo. Deita-se sempre na terra nua, dorme do lado de fora, no limiar das portas e à beira dos caminhos, porque, e isso lhe vem de sua mãe, indigência, é a indigência que recebeu em herança. Por outro lado, a exemplo de seu pai, Poros, ele se mantém à espreita daquilo que é belo e daquilo que é bom. Ele é viril. Resoluto, ardente, é um temível caçador. Não cessa de tramar armadilhas, é apaixonado pelo saber e fértil em expedientes. Passa todo o seu tempo a filosofar, é um feiticeiro poderoso, um mago, um especialista. É preciso acrescentar que, por natureza, ele não é nem imortal nem mortal. No espaço de um mesmo dia, ora está em flor, pleno de vida, ora morrendo. Depois volta à vida, quando seus expedientes têm êxito, em virtude da natureza que ele vem do Pai. Mas o que tais expedientes lhe trazem incessantemente lhe escapa. Eros nunca está nem na indigência, nem na opulência. Se a gente for parar para pensar nesse relato do surgimento de Eros, do surgimento do amor, a gente é levado a introduzir no amor. A gente geralmente pensa que o amor é absolutamente tudo. Na verdade, não. O amor é indigente e é por isso que ele tem de ser astuto, engenhoso. E outra coisa, o desejo é homem e mulher ao mesmo tempo, assim como ele é ao mesmo tempo vida e morte. Eros, mesmo sendo do sexo masculino, é na realidade homem e mulher. Nele existem a ambiguidade do sexo, a ambiguidade da vida. É uma perspectiva de amor que a gente perdeu depois que a gente romantizou demais a história do amor. E aqui Lyotard faz uma aproximação que me interessa muito quando ele traz a pesquisa freudiana como se a pesquisa de Freud fizesse eco, como realmente faz, aos problemas centrais da filosofia. A pesquisa freudiana nos permite entender que o sim e o não, esse par contrastado e não excludente, rege a nossa vida, e não apenas a nossa vida amorosa. Toda relação com a presença se realiza contra o pano de fundo de ausência. Esse é um trechinho, uma citação de Lacan, de Jacques Lacan. Dessa forma, o desejo contém essencialmente essa oposição entre o sim e o não. E ele é o nosso mestre. O desejo é o nosso mestre. O que devemos entender por desejo? Do que é que estamos falando quando falamos dele? Para falar disso, nós temos de nos livrar da ideia de que existe
uma esfera do eros, da sexualidade, à parte das outras, que existe a sexualidade, uma vida afetiva, uma vida econômica, uma vida intelectual. A gente se segmenta, a gente se divide. Se a obra de Freud continua tendo a repercussão que ela tem e que todos vocês conhecem, não é pelo fato de ela ter espalhado a sexualidade em todos os cantos, e sim porque ela pôs em comunicação a vida sexual com a vida afetiva, com a vida social, com a vida religiosa, com a vida política. Freud faz a sexualidade sair de seu gueto e, ao mesmo tempo, não reduz as nossas outras dimensões à libido. O que ele faz é aprofundar a estrutura das condutas e começar a nos revelar uma simbólica comum a todas elas. Então, com a palavra desejo, nós podemos pensar na relação que, ao mesmo tempo, une e separa. Faz um ser no outro, ao mesmo tempo em que permite a um ser fora do outro, ao outro ser fora do um. Percebem essa dialética, esse movimento? Então podemos agora voltar para a filosofia e entender esse filém, esse amor, esse desejo. E aí nós precisamos outra vez voltar ao Sócrates, que nos foi inteiramente dado por Platão. Escutem mais um trecho de O Banquete. Me deem licença para fazer essa leitura. Ao final de O Banquete, Alcibíades, embriagado, como ele mesmo diz, a verdade está no vinho, pronuncia o elogio de Sócrates, junto ao qual veio se acomodar, junto ao qual veio se deitar. Um fragmento desse retrato merece nossa atenção, nós que estamos tentando entender por que filosofar. Diz Platão, nós que estamos procurando entender por que filosofar. Trata-se da passagem na qual Alcibíades narra o seguinte: persuadido de que Sócrates está apaixonado por ele, diante do fato de que o filósofo busca assiduamente a companhia dos belos rapazes, Alcibíades se decide a dar a Sócrates a ocasião de sucumbir. Posto diante dessa oportunidade, Sócrates então explica sua situação a Alcibíades nos seguintes termos. Em síntese, diz Sócrates, você achou ter encontrado em mim uma beleza ainda mais extraordinária que a sua, uma beleza de outra ordem, oculta, espiritual. E você quer fazer uma troca, quer me dar sua beleza para ter a minha. Esse seria excelente negócio para você, se pelo menos eu fosse realmente detentor dessa beleza escondida, como você supõe. Mas isso não está de todo certo. Devemos refletir sobre isso juntos. Alcibíades acredita ter entendido que Sócrates aceita a negociação. Então, joga um manto sobre Sócrates e se esgueira para perto dele. Ora, a noite toda passa e nada acontece. Narra Alcibíades, nada de mais extraordinário do que se eu tivesse dormido ao lado de meu pai ou de um irmão mais velho. E Alcibíades acrescenta, o resultado é que não havia modo para mim, nem de me irritar e de me privar de frequentá-lo, nem de descobrir por qual caminho eu poderia levá-lo a meus fins. Eu não encontrava saída, eu era seu escravo, como ninguém jamais fora de quem quer que seja. Eu só fazia girar em torno dele como um satélite. Isso está em O Banquete, parágrafo 219, alíneas D e E. Alcibíades propõe a Sócrates um jogo, ao acreditar que Sócrates está apaixonado por ele, porque ele mesmo quer ter de Sócrates absolutamente tudo o que Sócrates sabe. Então, ele propõe o jogo, a troca. Ele concederia seus favores sexuais a Sócrates, e em troca Sócrates lhe transmitiria sua sabedoria. Alcibíades está crente de que Sócrates está apaixonado por ele
enquanto ele mesmo deseja que Sócrates lhe diga absolutamente tudo o que sabe. Então, é assim que Alcibíades entraria com a sua presença corporal e Sócrates lhe transmitiria sua sabedoria. E aí Sócrates questiona essa chance de ouro que Alcibíades pretende estar oferecendo. Alcibíades quer trocar o visível, sua beleza, pelo invisível, a sabedoria de Sócrates. Mas pode ser que ele não obtenha nada em troca de seus favores sexuais, se em Sócrates não houver sabedoria, se Sócrates for puro semblante de sabedoria, em vez de sabedoria concreta. Então é uma aposta que Alcibíades faz. E, na melhor das hipóteses, pode haver aí um empate. Na pior das hipóteses, perda total. É um jogo de risco, esse que Alcibíades oferece a Sócrates. Então, nós temos aí uma descrição do que o desejo faz e de como nós também desejamos. Alcibíades quer dominar Sócrates, visto que está em posse de sua própria beleza e adquirindo a sabedoria de Sócrates, ele seria a figura dominante, teria a beleza e dominaria a sabedoria de Sócrates. Mas Sócrates foi mais astuto que Alcibíades ao se deslocar no jogo. E assim Sócrates passou a controlar Alcibíades. Os papéis que Alcibíades atribuía a Sócrates e a si mesmo no início da partida se invertem. O amante não é mais Sócrates. É Alcibíades que se torna o amante de Sócrates. Mas aí a gente se lembra da história do senhor e do escravo de Hegel. Hegel nos lembra que o escravo é senhor do senhor. Vocês veem como as posições variam o tempo todo. Então, o que é que o filósofo quer? O que é que Sócrates quer? Sócrates quer deixar claro que acreditar que ele tem sabedoria para trocar, para revender, é exatamente a loucura que ele tem de enfrentar no seu exercício filosófico. E aí ele passa a provocar a reflexão, suspendendo a lógica de Alcibíades. É um exercício interessante filosófico esse de suspender, tornar suspensa a lógica. O termo grego é elenkos. Você suspende o raciocínio, a lógica daquela pessoa com quem você está filosofando. Porque é preciso fugir da lógica que torna a sabedoria uma coisa. E isso é o que está, uma coisa detenível, dominável. É isso que está fazendo Alcibíades e também os atenienses. Nesse momento, Sócrates abre, escancara diante de Alcibíades seu próprio vazio, sua própria vacância, querendo cavar em Alcibíades esse mesmo vazio. O que o filósofo deseja não é que os desejos sejam vencidos, mas que eles sejam dobrados, que o sujeito dobre seus desejos e reflitam sobre seus desejos. Ao dizer que sabe que não sabe, enquanto todos os outros acreditam saber e dominar por meio do saber, e ao morrer por isso, Sócrates dá testemunho de que existe na demanda de Alcibíades mais do que aquilo que ele está demandando. O mesmo se faz em psicanálise. E esse mais é um menos, um absolutamente nada. A própria possibilidade do desejo significa justamente a presença dessa ausência. Toda a sabedoria que a gente pode pensar em termos de filosofia consiste em abrir o ouvido para essa ausência e permanecer junto a ela. Eu acho então que já deixo
nesse nosso segundo encontro, nessa segunda conversa, com a introdução desse desejo, que nunca é um desejo de um objeto concreto, ao ver em Sócrates aquele que tem a coragem de escancarar o seu próprio vazio e dizer ao outro: se inflita, se dobre sobre si mesmo e veja esse vazio, nós temos então já um segundo elemento para pensar em por que filosofar. A ironia socrática, o diálogo platônico, a meditação cartesiana, a crítica kantiana, a dialética hegeliana, a obra toda marxista, estão aí. Todas as filosofias dobradas umas sobre as outras, em camadas densas no solo de nossa cultura, se comunicando entre si, se alimentando entre si, apontando, como diz Lyotard, para a impossibilidade de um saber consistente. O que nos guia é a inconsistência. Ao mesmo tempo, essas filosofias não estão abolidas, porque nós continuamos a ouvi-las, continuamos a responder às invectivas, aos convites, às perguntas, às questões que elas nos fazem. A resposta a por que filosofar, que é o tema dos nossos encontros, está noutra pergunta, viram? A resposta está noutra pergunta: por que desejar? Prestar atenção à raiz do termo sofia, por exemplo, é lembrar que a raiz sof é a mesma do latim sap, sapere, e do português saber e saborear. Então, nós olhamos para a filosofia nesse fora dentro que é a nossa boca, que é o lugar da fala. Então, filosofar é obedecer ao movimento do desejo, estar compreendido no movimento do desejo e, ao mesmo tempo, tentar entendê-lo sem sair do seu curso, porque não podemos simplesmente fugir ao curso do desejo. Então é isso. É um pouco incomum tratar desse assunto. Eu espero que vocês tenham tido a paciência de ouvir e que vocês aceitem pensar um pouco sobre esse tema pouco encarado. Lyotard teve a coragem de encará-lo, a coragem de escutar, de auscultar a presença, a ausência, a presença na ausência, a ausência na presença, e aí nos traz Sócrates como a figura de filósofo que encarna essa dinâmica filosófica que nos faz nos aproximar um pouco do nosso próprio vazio. Temos um encontro na próxima semana que tratará de filosofia e origem. Vamos pensar um pouco sobre filosofia e origem, dois nomes, dois substantivos que combinam muito bem, muito perfeitamente. Até a próxima, muito obrigado pela companhia, a gente se vê brevemente. Até logo.